Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Toda vez que ajudamos alguém, cedemos algo de nós, seja tempo, trabalho, dinheiro, capacidade intelectual e etc. É necessário estarmos cientes disso, mas não para nos lamentarmos, porque não estamos perdendo, mas usando bem algo que temos. E sim, para nos aperfeiçoarmos em servir a Igreja de Cristo. Nossos irmãos de fé e também pessoas de fora do círculo eclesiástico. E o diaconato tem uma função especial ao se dedicar para que a igreja cumpra seu papel de ser a embaixada de Cristo aqui na terra. Mas de nada adiantará, por exemplo, um cargo de diácono, um título na igreja ou um status de bom membro se realmente meu coração não estiver inclinado a servir. Na verdade, queridos, se o meu coração não estiver inclinado a servir, a minha ajuda, o meu trabalho para o próximo, ele vai ser um fardo. E sendo um fardo, eu vou fazer como um compromisso, como se eu estivesse trocando alguma coisa com Deus ou cumprindo alguma coisa para que eu seja bem visto na igreja ou algo parecido. E esse fardo, como ele é um fardo, eu não farei com prazer. E todas as vezes que eu estiver me aproximando do momento de ajudar alguém, de fazer o bem para alguém, eu vou pensar, puxa vida, está na hora de eu fazer aquela minha boa ação que todo mundo é obrigado a fazer. E pensando dessa forma, queridos, eu digo para os irmãos, é melhor que nem faça. Se estiver fazendo alguma coisa de má vontade e o seu coração não arde em querer ajudar, é melhor que não faça, né? Porque eu creio que o Senhor está olhando para nós e julgando não apenas as nossas atitudes, mas olhando também pelas intenções do nosso coração. Agora, quando se trata de ajudar um pobre, um necessitado que tem fome, mesmo sem boa vontade, é bom que se faça porque alguém precisa comer. Alguém precisa se vestir, alguém pode estar sentindo frio. Mas não há proveito espiritual quando eu não entendo esse propósito. E aí que está a chave. Irmãos, tudo que nós fazemos no reino de Deus precisa haver um entendimento, precisa haver uma compreensão. O Senhor Jesus, quando Ele está ensinando os seus discípulos ali nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, e Ele conta a parábola do semeador, que todos nós já ouvimos Ele falar, Ele diz assim, olha, vede como ouvis, ou seja, presta atenção aos ensinos que eu estou ensinando e presta atenção em como vocês estão entendendo, porque eu desfruto daquilo que eu entendo. Bom, isso é muito sério, eu vou repetir. Eu e você desfrutamos daquilo que nós entendemos. Se não entendemos, nós não podemos desfrutar. É como a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Num período em que só podíamos ouvir, na época deles, poucas pessoas tinham acesso aos rolos dos livros, né? Que era literalmente um rolo de livro, né? Era lido na igreja, as pessoas iam, ouviam, entendiam e recebiam. Mas acontece que hoje nós temos o prazer de ouvir pregações no YouTube, mensagens de áudio, mensagens do WhatsApp e todos nós temos Bíblias em casa, alguns muito mais do que 3, 4 Bíblias. Então a fé vem pelo ouvir, pelo ler, por assistir, por estar conectado na internet, por receber uma mensagem. Todas as coisas que chegam até nós, se nós entendermos aquilo pode acrescentar à nossa fé. Entende? Por isso que eu tenho hoje muito mais oportunidade de crer do que as pessoas no passado. Mas será que hoje as pessoas creem mais do que as pessoas do passado? Aí eu digo para os irmãos, não creem. Não creem por quê? Porque quando você tem uma escassez de alguma coisa, quando é escasso, algo que você precisa, algo que você quer, você dá mais valor. Por exemplo, eu digo para os irmãos, estou vendendo esse controle do ar-condicionado. Aí eu falo para os irmãos, só que essa daqui é uma das últimas peças, só tem 5. E nós temos aqui 51 pessoas. Então, quem ligar nos próximos 5 minutos vai pegar e vai acabar. Se os irmãos precisam do controle, vão ligar imediatamente. Essa escassez que a gente promove no marketing, ela faz com que as pessoas desejem. E não é só no marketing. Quando você sabe que só existe uma Bíblia sagrada numa igreja e as pessoas só vão ouvir se forem lá, todo mundo vai vir até aqui para ouvir. Eu ouvi um pastor comentando que ele foi ministrar numa cidade lá no Nepal.
E chegaram lá, conversaram sobre isso, e lá é proibido a Bíblia. Não sei como está agora, mas naquele período era proibido ter Bíblia em casa. Então eles traficaram uma Bíblia para lá, né, se eu posso usar essa palavra. Eles fizeram um contrabando, levaram uma Bíblia, e eles abriram toda a Bíblia, tiravam as páginas que elas vêm grudadinhas uma na outra, tiraram várias páginas da Bíblia e distribuiu 5 folhas para cada família. Irmãos, aquela família tinha o dever de ler aquelas 5 folhas, e quando chegasse no final de semana, no dia da reunião, eles traziam aquelas folhas escondidas em algum lugar e trocavam com outros irmãos. E levavam outras 5 folhas para casa para poder ler. E eles falavam assim, gente, nós lemos, todo mundo lá em casa, eu, a mulher, os 15 filhos, todos lemos as 5 folhas. E o pai costumava falar assim, eu li 3 vezes. Porque eles tinham tanta sede e a ansiedade de chegar na igreja e trocar com outro irmão era muito grande. Porque existia uma Bíblia para distribuir por toda a igreja. Nós não damos valor porque não há escassez. Nós não damos valor porque há muito. Nós não damos valor porque as pessoas estão perto. Nós não damos valor para o ser humano porque estão todos vivos. Nós damos valor para as coisas quando a gente perde. Nós damos valor para um amigo quando ele falece, quando o Senhor o leva. Nós damos valor para um casamento quando ele se acaba. Nós damos valor para um filho, para uma filha, quando eles crescem e quando eles partem para o mundo e nós já não temos mais eles por perto. Nós damos valor para aquilo que está acabando. E nós vamos chegar na eternidade, irmãos, e vamos falar assim, gente, eu poderia ter ajudado mais pobres. Eu poderia ter dado mais ofertas na igreja. Eu poderia ter ouvido mais a palavra do pastor. Eu poderia ter beijado mais os meus filhos. Isso tudo na eternidade. Por quê? Porque agora a escassez se instaurou. Na eternidade, seja com Deus ou fora de Deus, haverá escassez das coisas que hoje tem em abundância na terra. Tudo que você tem hoje em abundância, vai haver escassez, a não ser que você cumpra tudo aquilo que o Senhor te chamou. Aí lá no céu só haverá abundância para os filhos de Deus que forem redimidos. Abundância de tudo aquilo que você tem necessidade. Depois de 5 minutos na eternidade, eu ouvi uma frase de um pastor antigo. Eu vou desejar ter orado mais, ter falado mais de Deus para as pessoas, ter amado mais, ter pedido mais perdão. E hoje nós vivemos numa ignorância tão boba, achando que nós vamos viver para sempre. Achamos que nós vamos ter o nosso irmão do caminho a vida eterna, a vida inteira. Sendo que nós vamos chorar pela oportunidade de podermos conversar com alguém e já não temos. E não estamos aproveitando o nosso tempo de forma correta. Até quando temos um assunto que não parece ser assim tão importante, mas a gente deixa passar. Irmãos, isso não vale a pena. Quando nós estamos prontos para servir, o nosso irmão Christian Fritzen, que escreveu os devocionais, no primeiro parágrafo ele diz: toda vez que eu ajudo alguém, cedemos algo de nós, seja tempo, trabalho, dinheiro, capacidade intelectual e etc. O que você tem para ceder? Ah, pastor, eu não tenho nada. Todo mundo tem alguma coisa, né? Talvez você não dê valor para o que tem, mas tem pessoas que dão valor para aquilo que você tem. E nós podemos ceder para alguém alguma coisa, nós podemos ofertar de nós para alguém alguma coisa, nós podemos doar de nós para alguém alguma coisa. E a palavra do Senhor ainda nos ensina ainda que nós devemos começar ajudando os domésticos da fé. E depois aqueles que estão fora. Muitos de nós estamos preocupados em ajudar primeiro os de fora, depois os de casa. Aí a casa vira uma desordem e você não tem nem estrutura para ajudar fora. Então começa em casa, faz tudo que tem que fazer, começa a ajudar na sua casa, na sua família, no seu casamento. Depois parte para a igreja, ajuda a igreja onde você congrega. Se envolva na igreja onde você congrega, se envolva com o pastor. Irmãos, eu sou pastor. E eu sei aqui que tem irmãos de diversos locais, diversas cidades, com diversos pastores. Chega para o seu pastor e fala assim: pastor, o que você precisa que eu ajude? Eu estou disposto a servir na obra, estou disposto a fazer alguma coisa, eu quero trabalhar na igreja, eu quero funcionar em algum departamento. Se você vê falta de alguma coisa na igreja, quem sabe precisa de criar um departamento naquela hora. Cada igreja tem a sua necessidade. Mas oferte alguma coisa de você, oferte o seu tempo, oferte o seu melhor, oferte os seus dons, oferte o seu talento, mas faça alguma coisa para alguém, porque daqui a pouco nós vamos ter escassez de tempo, escassez de oportunidade. E eu e você vamos desejar ter feito um pouquinho mais. Nós vamos desejar ter dormido um pouquinho mais tarde, acordado um pouquinho mais cedo, para poder servir as coisas do Senhor. Não aconselho ninguém a fazer isso por dinheiro, ninguém fazer isso por status.
Mas se for necessário fazer pelo bem da vida de alguém, durma tarde e acorda cedo. Isso não vai acontecer todos os dias. Mas se for necessário, faça. O apóstolo Paulo diz assim, olha, se preciso for, trabalharei dia e noite para não ser pesado ao meu próximo. Nós fazemos esforços e sacrifícios para abençoar a vida das pessoas. Isso vale a pena, porque quem recompensa é o Senhor. Quando eu percebo que realmente esse chamado é para mim e não é só para a liderança, porque pode passar pela cabeça de alguém, como já passou pela minha, que quem tem que fazer esse trabalho é só o pastor. Quem tem que evangelizar é só o pastor. Quem tem que pregar na igreja, quem tem que falar e fazer e se envolver é só o pastor, ou os diáconos, ou os presbíteros. E nós tiramos esse compromisso que Deus colocou na vida de todo mundo, o ID, que realmente era para os discípulos, mas todos aqueles que se tornavam discípulos dos discípulos estavam incumbidos desse ID. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho do reino também é espalhar. Quando eu ouvi, já foi falado para mim, olha, você está sendo evangelizado e a partir de você, outras pessoas serão evangelizadas, a partir da nossa vida. E como segurar, irmãos? Como segurar a bênção de Deus na minha vida? Se eu recebi o Espírito Santo, se eu estou cheio de Deus, como que eu vou segurar isso para não passar para alguém? O desejo do meu coração é. Por isso, se você já não arde no coração o desejo de compartilhar a fé de Deus com alguém, presta atenção, pode ser aquele sinal vermelho no painel do carro dizendo que alguma coisa errada está. Se eu não tenho desejo de transferir o que eu tenho com Deus para alguém, talvez dentro do meu coração alguma coisa não esteja mais correta quando estava antes. Como estava no período que eu me converti, quando eu aceitei a Cristo, meu coração precisa estar alerta com as coisas que eu já não estou mais sentindo ou sensações novas que estão chegando. Pode ser que eu esteja me afastando do princípio, me afastando daquele período que eu vivi com Deus de forma calorosa. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem nos usado. E Ele tem usado os talentos que Ele deu para nós e que nós desenvolvemos, porque é responsabilidade nossa desenvolver os nossos talentos. E Ele está querendo usar nós nesse pouco. Porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. É uma pequeniníssima reflexão, mas eu peço que Deus possa preencher e completar no coração de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.